Shalom, queridos. Hoje nós estamos na Parashá Kitavô, que é a porção de Deuteronômio 26 a Deuteronômio 29, 9, que é a porção, separada, que é estudada em todo Israel, e eu vou falar um pouquinho sobre um item da porção. No meio da porção existe aquele texto das bênçãos e das maldições, que nós conhecemos bem, E eu quero comentar um pouco sobre a questão das bênçãos. Outro dia a gente pode comentar sobre a questão das maldições, mas a partir do momento que nós andamos nas bênçãos, as maldições não nos atingem, elas são inversamente proporcionais. O que Deus abençoa no início do Gênesis 28, para quem não cumpre, ele vai lá e derrama aquela palavra. E quando fala lá no Novo Testamento, que a maldição da lei, está falando sobre esse texto aqui, a parte da lei que contém maldições, e não que a lei é uma maldição. Então eu estou em Deuteronômio 28, bem no início mesmo, no 1, 28:1. E aí nós vamos fazer uma leitura, vamos comentar algumas coisas, fazer alguns links com o Novo Testamento, e eu acho que vai ser um estudo assim, gostoso da gente ir seguindo. Vamos lá, Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, aí ele começa, o Senhor teu Deus, ele vai falar várias coisas. E percebe que a linguagem ela é muito semelhante com a do Shema, Ouve, ó Israel, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então o que a gente precisa viver? A palavra, o texto fala conosco. Mas Deus fala conosco. Deus traz palavras, Ele traz direções específicas sobre a nossa vida. Deus ministra no nosso coração. Desde que nós estejamos o quê? Atentos. Na correria do dia a dia, no nosso envolvimento com tantas coisas, ou na nossa religiosidade, ele talvez não fale com a mesma clareza como deveria. Mas vamos lá. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então aqui, gente, está falando para o povo de Israel. Eles estavam entrando na terra. Eles estavam experimentando coisas sobrenaturais de Deus. Mas pelo fato de nós sermos achegados à nação de Israel, enxertados por Yeshua, membros da família, o que nós vamos nos permitir fazer aqui hoje? Entendendo que a palavra foi dada para eles, nós nos colocaremos nessa posição de família de Deus. E a partir daí, sem substituí-los, nós vamos nos apossar dessas palavras, certo? O Senhor nos colocará sobre todas as nações da terra. O Senhor nos elevará sobre todos aqueles que dizem que servem outros deuses. Nós estaremos numa posição de destaque nesse sentido. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Então, qual que é a dificuldade com a questão de bênção? A bênção vem atrás de nós e nos alcança. Nós não precisamos guardar os mandamentos e obedecer os mandamentos para as bênçãos vir. Nós guardamos os mandamentos por fidelidade a Deus e aí as bênçãos vêm. É um processo natural, é um processo de obediência. É um fluxo que acontece. Não tem uma condicional nesse sentido. Eu guardo e as bênçãos me alcançam, me acompanham. Eu sou fiel para agradar a Deus e, consequentemente, as bênçãos virão sobre a nossa vida. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. O que é ser bendito na cidade? Enquanto nós estamos agindo, trabalhando, servindo, fazendo as coisas, cuidando dos nossos afazeres de cidade, nós seremos benditos. E o que é ser bendito no campo? Quando que a gente vai para o campo, normalmente? A gente vai para o campo ou trabalhar, para quem trabalha no campo, mas o campo, no nosso sentido, fala de descanso. Claro, pode ser um inverso. Eu estou pegando aqui no nosso contexto. Campo de descanso. Campo para afastar da cidade, afastar da agitação do dia. Eu vou descansar no Senhor.
Vamos seguir. Tem coisas muito bacanas aqui. Tem umas coisas triviais, umas bacanas. Bendito será o fruto do teu ventre, né? Teus filhos, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, ou seja, os nossos negócios. O cesto da tua amassadeira será bendito. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Isso aqui é muito bacana, porque o entrar me remete a desafios, quando eu entro em situações novas, quando o Senhor coloca diante de mim escolhas de trabalho, escolhas de negócios, de oportunidades de fazer coisas, de verdadeiramente entrar em novos desafios, de entrar em desafios. Se eu entro nesses desafios, o Senhor me abençoa. Só que o sair não é necessariamente sair dos desafios. Eu posso entender o sair como o dia da nossa morte. Então eu também sou feliz no dia da minha morte. Eu preciso crer que, por mais que nós passemos durante o estar na cidade e durante os desafios, passamos por perrengues, né, percalços e dificuldades, nós não precisamos temer o juízo final. Nós precisamos viver hoje para que, se morrermos daqui alguns minutos, daqui alguns dias, daqui anos, nós sabemos que o juízo que existe para nós é um juízo de paz. Por quê? Porque essa bênção do que vai acontecer no final me acompanha, me alcança da mesma forma. Então está interligado. Vamos lá? O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Quem que vai lutar? Quem que vai guerrear? É o Senhor. É Ele que luta as nossas guerras. É Ele que peleja as nossas batalhas. E foi o que eu falei aqui no Shabat ontem. Quando a gente descansa no Senhor e Ele peleja as nossas batalhas, o risco de derrota é ínfimo. Na história de Israel, como é que eram as derrotas? Deus falava, faz isso, 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 isso. Aí o povo não fazia, derrota. Deixa aí, não pega nenhum despojo, não pega nada. Aí o povo ia lá, crescia o olho, pegava as mulheres, levava, derrota. Pegava, derrota. Então, quando a gente anda nessa obediência, Ele nos promete que os inimigos vão ser derrotados. E aí foi o que eu falei no começo. Se a gente está atento para ouvir a voz do Senhor, não simplesmente ler o texto, não estou desprezando o texto é a confirmação daquilo que Deus nos fala. Mas quando a gente tem uma decisão para tomar, A ou B, e a gente ouve Deus falar B por causa disso, 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 aí testifica na palavra, e a sua esposa traz uma palavra de testificação, e tudo acontece dentro de um contexto de bênção, os inimigos são derrotados. Não tem espaço para o inimigo nos tocar. Mas se formos afobados, né, o Senhor... E olha que lindo isso aqui, ó. Fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Eles vêm por um e retornam por 7. E aí eu estava buscando na tradição judaica, quando eles falam, né, de o inimigo retornar por 7 caminhos, existe algo que é chamado dos 7 comportamentos do ser humano. Isso é um estudo da Cabala. Eu falei que no sábado aqui a gente ia aprofundar mais em algumas coisas, né? Vamos sair um pouco do leitinho. A Cabala, ela tem coisas complexas, difíceis. O Mateus Andona, por exemplo, raramente ele fala, o Rabino Marcelo eventualmente fala alguma coisa, o Mateus fala muito menos, mas é um material judaico que pode eventualmente trazer, né, algum conhecimento bacana. E esse eu achei muito legal, porque quando os inimigos vêm sobre nós, o que acontece com Israel quando os inimigos vão contra ele? Quando o mundo inteiro se levanta contra ele, que a Bíblia própria fala, né? Yeshua diz, dá outra face. Se baterem numa, você dá outra. Você dá outra face, né? Você não dá outra bolacha, você dá outra face. O que é dar outra face? Você devolve para o seu inimigo bênçãos que vão deixá-los paralisados, que vão fazê-los retornar do caminho. Por que as pessoas não atacam tanto a Israel quanto gostariam? Porque, querendo ou não, dependem de Israel em uma série de coisas, na medicina, na ciência, em várias tecnologias, em um monte de coisa. Israel, tem algo que eu vou falar aqui, Israel exporta comida do meio do deserto.
Então, quando o inimigo vem contra nós, nós devolvemos em 7 comportamentos da nossa atitude, que vão fazê-lo sair cada um por um caminho. E esses 7 comportamentos são Hesed, que é bondade e benevolência. Eu ajo com bondade para com o meu inimigo. Entenda, eu não estou falando da ameaça à sua vida. Se a sua vida está em ameaça, a minha vida é prioridade acima de qualquer coisa. E aí, eu já falei isso várias vezes, aí a morte ela não é assassinato, ela é defesa. Tá? Mas quando é possível eu agir dessa forma, eu ajo para com o inimigo com bondade. Eu dou água para o meu inimigo. Eu oro por ele, eu o abençoo. Eu trato ele com benevolência. Hesed. Gevurah, justiça, disciplina, moderação. Então, quando eu estou agindo com a justiça de Deus, quando eu exerço a disciplina em todas as áreas da minha vida, quando o meu inimigo olha para mim e me vê moderado, e me vê um homem reverente, gevurah as coisas de Deus, a forma como eu ajo, ele parte. Ele olha para nós em todas as áreas. Pode ser um concorrente do trabalho, que naquele momento está se portando como inimigo. Ele olha para nós vivendo com gevurah e ele se afasta. Tiferet, beleza, harmonia e compaixão. Beleza e harmonia. Então, as pessoas têm que olhar para nós, Ana, e têm que nos admirar. Quem ouviu a palavra do Rabino Marcelo hoje? O Rabino Marcelo, ele fala sobre a questão da solteira, né? Ele falou assim, solteira, você quer arrumar um marido, né? Mas você é ranzinza, né? Ninguém te tolera, ninguém gosta de você. Né? Então, trazendo para o nosso lado, quando nós expressamos essa beleza de Deus na nossa vida, somos harmoniosos, as pessoas veem equilíbrio em nós, por mais que eventualmente a gente tenha um alto, um baixo, né? Eu, por exemplo, eventualmente dou uma palavra atravessada em alguém, né? Hoje mesmo eu vi que eu fiz isso aqui. Isso não pode tirar a nossa beleza. Tiferet, as pessoas olharem para nós e nos admirar. E aí o inimigo olha para nós dessa forma e afasta. Por quê? Porque eu não entro na feiura dele. Eu não entro na desarmonia dele. A próxima é netzar, resistência, firmeza. Então, quando o inimigo nos vê resilientes, que a gente não desiste, a gente não desanima, a gente está ali firme. Ele está vendo que a gente está passando uma luta, uma dificuldade, uma tribulação e tantas coisas acontecendo dentro de casa, na família e nas finanças. E a gente está ali, firme. Ambição, uma boa ambição. Eu tenho um objetivo, eu vou alcançar esse objetivo. Eu não abro mão de ser netzar. Eu vou alcançar tudo aquilo que Deus me prometeu. Não cedo para as provas do inimigo. O inimigo não vem. Ele pode chegar, ele pode aproximar, mas eu estou resistindo. Inclusive, a própria Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não manda lutar com o inimigo. Ele não manda ir para a guerra com ele. Resiste. Resistir é isso. Netzar. Hod é ser humilde e expressar esplendor. Então, o que a humildade faz? A humildade volta lá em cima na Hesed, na bondade. Uma pessoa que não tem humildade, ela não consegue, nós falamos ontem sobre isso, ela não consegue pedir perdão. Por mais que você esteja certo, o que não tem humildade, ele não consegue chegar, por exemplo, numa situação onde você levantou. Vou clarear. Você toma uma fechada no trânsito e a pessoa... O que aconteceu comigo esses dias? Eu virei uma rua e tive que parar numa faixa pedestre imediatamente, porque tinha gente indo e voltando dos dois lados. E aí veio um carro em alta velocidade atrás de mim e desviou assim. Se ele fosse, ele atropelava o pessoal. Então ele brecou forte. Aí eu inventei de falar assim, eu baixei o vidro, e estava ele e minha mulher, eu falei assim, é só ter calma. É só ter calma. E eu falei 3 ou 4 vezes, é só ter calma. E ele começou a brigar de lá, sabe, reclamar. Você freou muito rápido, não sei o quê, não sei o quê. O que eu poderia ter feito? Eu poderia até ter pedido desculpa para ele. Eu poderia ter exercido essa humildade. E a minha humildade não me tornaria menor, ela faria me resplandecer, me demonstraria o esplendor. A humildade te torna esplendoroso, te torna forte. E isso é muito difícil. Claro que tem, né, situações e situações. Mas a gente enfrenta isso no trabalho, a gente enfrenta isso na igreja, a gente enfrenta isso com o filho, a gente enfrenta isso o tempo inteiro.
A gente precisa demonstrar o esplendor de Deus na nossa humildade. O que Yeshua fez? Ele era o rei no trono. E ele abriu mão de todo o esplendor que ele tinha junto ao Pai e veio para estar conosco. Ele abriu mão da majestade dele e se tornou o rei humano, para que ele pudesse ser exaltado diante do Senhor. Ele foi humilde, ele foi Rod. E os inimigos vieram contra ele, e o que os inimigos fizeram? Foram embora. Não se manifestaram. Yesod é ter vínculo, é ter princípios. Então, da mesma situação, imagina o inimigo olhando para você e falando assim: essa pessoa não tem vínculo com nada, essa pessoa não se firma com nada, essa pessoa não termina nada, essa pessoa não tem princípios, ou princípio não necessariamente de manter princípios dentro da palavra, mas de iniciativas, de começar, de fazer as coisas, de se vincular àquilo que começa. Isso faz com que o inimigo fuja de nós por mais um caminho. E por último, Malhut, que é nobreza, soberania e liderança. E aí é uma palavra até usa-se muito nos cursos de liderança, nesses cursos de coaching, né? Que você precisa primeiro ser líder de você mesmo. Se você não lidera as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, tudo isso que nós falamos aqui, você vai liderar quem? Não lidera nem os gatos. Não lidera nem cachorro dentro de casa. Tem gente, sabe aqueles cachorros que late o dia inteiro, que a pessoa não consegue mandar o cachorro nem calar a boca? Então, quando nós exercemos liderança e soberania sobre a nossa vida, o marido sobre a sua casa, como a Bíblia diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Exerce essa liderança, exerce essa nobreza, essa soberania, domina aquilo pelo qual se dispôs a fazer, o inimigo não fica perto. A ordem, a decência, há o princípio de Deus implantado nesses 7 caminhos, nesses 7 comportamentos, né, que fazem com que o inimigo saia de nós por 7 caminhos. Bonito isso, né? Eu achei isso aqui muito, muito legal mesmo. Eu estou no 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocares a mão te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mais uma vez, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa finança. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Povo santo, né? O Senhor nos elevará a um patamar de santidade. A santidade não vem de nós. A santidade a gente conquista, ela a cada dia. A gente não chega na loja para comprar 1 quilo de santidade, mas a gente a cada dia aprimora a santidade porque o Senhor nos fez um povo santo. Então quando as pessoas falam para nós assim, é impossível ser santo. Pô, então Deus mentiu, não pode mentir. Se Ele nos fez povo santo é para sermos santos, não tem outra forma. E aí olha que lindo isso aqui. Vamos seguir um pouquinho, que tem um texto aqui que vai arrematar essas duas. É esse mesmo. Ó. Bendito seja, Efésios, se eu li Deuteronômio, agora Efésios 1, 3 e 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o qual nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, derramou sobre nós as bênçãos, como nós falamos aqui anteriormente. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou em adoção de filhos por meio de Jesus Cristo em si mesmo, segundo o qual era agradável para a sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos agraciou no amado, no qual somos libertos pelo sangue, o perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que ele está falando? Tudo isso que eu já li até agora. As bênçãos nos alcançarão pela graça para sermos santos. Que fecha com a questão de que o Senhor nos chamou para sermos nação santa. Acabando. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Por que seremos chamados pelo nome do Senhor? O nome, isso é um outro estudo, mas é muito lindo. Judeu, em hebraico,
quando eu coloco as letras do hebraico, dentro do nome judeu, tem a formação do tetragrama, do nome de Deus. O Yud, Rei, Vav, Rei. Então, muito mais do que simplesmente carregar o nome do Senhor, eles têm a identidade escrita no nome do povo. É muito profundo isso. E nós fomos enxertados. Nós temos a mesma bênção, nós temos o mesmo privilégio de sermos chamados pelo nome do Senhor. Isso é muito lindo. Uma hora eu vou trazer esse estudo só sobre o tetragrama dentro do nome do povo judeu. Povo santo. Acabamos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, abençoará os seus filhos, os filhos dos teus animais, o fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá do teu bom tesouro o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e abençoar toda a obra das suas mãos. Quando ele fala de abrir o tesouro do céu e derramar chuva, eu posso entender como chuva comum, mas eu posso entender como conhecimento para que as obras das nossas mãos sejam produtivas e rentáveis. Ele nos dá inteligência. E com o passar dos anos, na nossa infância, adolescência, no período que nós estivemos com nossos pais e outros tempos que nós vivemos, nós tivemos esse céu fechado sobre nós. Enquanto nós não estávamos na presença do Senhor, nós cultivamos muitas coisas que às vezes colhemos hoje, de não conseguirmos romper em várias áreas da nossa vida. Por quê? Porque em áreas o céu está fechado, não chove conhecimento sobre a nossa vida. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, o que começa a acontecer sobre a nossa vida? A gente começa a receber conhecimento para poder receber essas bênçãos. Eu aprendi isso na prática, e eu ainda, na verdade, estou rompendo, né, nesse conhecimento, exatamente o dia que eu conheci o Rabino Marcelo. Porque eu vinha de uma determinada até coça a cabeça, de um determinado segmento religioso que dizia que eu não podia estudar, que eu não podia formar, que eu não podia fazer faculdade, que eu não podia ler livro, que eu não podia nada, fechando a chuva do conhecimento do Senhor sobre a minha vida. No dia que eu sentei na mesa do Rabino Marcelo, conhecedor desses princípios, ele falou para mim assim: quantas faculdades você tem? Ele não perguntou qual faculdade você tem. Aí eu falei: nenhuma. Ele falou assim: você vai fazer uma esse ano. Você não vai fazer uma, você vai fazer duas. Então eu tenho que fazer a segunda ainda. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de recebermos conhecimento. Não é simplesmente esperar a chuva ficar caindo. Eu preciso buscar os conhecimentos, eu preciso orar para que Deus abra sobre a minha vida todo esse potencial de conhecimento, para que haja sobre mim a abundância. Me abençoe as obras das minhas mãos. E aí emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. E aqui não fala só de emprestar dinheiro, fala de emprestar toda a característica que você tem na sua vida para aquele que está do seu lado. Das mulheres mais velhas, ensina as mais novas. O que fala para os homens? Se reúnam e aprendam e estudem. O que fala para a gente fazer com quem tem um fardo pesado? Empresta o ombro para poder carregar. Só que eu só consigo fazer isso a partir do momento que isso tudo está vinculado com o início, se guardar os mandamentos. Isso aqui já não é guardar mandamento, é consequência da guarda do mandamento. Eu consigo oferecer os meus dons e talentos em favor das pessoas para poder ajudá-las. Emprestarás e não tomarás emprestado. É muito lindo. Por que não tomarás emprestado? Não que a gente não vá depender das pessoas, mas a gente vai ter cura, a gente vai ter maturidade, a gente vai depender menos de determinadas situações onde a gente possa ajudar outras pessoas. Olha que lindo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Deus colocou Israel como líder sobre as nações, liderança espiritual. Depois o inimigo foi lá e quebrou esse padrão. Mas qual era a liderança espiritual? Quem era a liderança espiritual? Toda a hierarquia de Israel. Depois isso tudo foi transformado. E nós somos lideranças espirituais, nós
as pessoas veem em nós cabeça ou veem em nós cauda. E ser cauda é ser seguidor, no sentido de que nós não sigamos alguém, alguma determinação espiritual, mas a gente não pode arrastar no chão. A gente sempre tem que estar junto com a liderança, a gente sempre tem que estar junto com quem tem o conhecimento para nos dar. Nós temos que ser guias espirituais das pessoas, como Israel é e fez com que essa palavra chegasse até nós aqui hoje. Estarás por cima e não por baixo. Tem pessoas que só andam no conhecimento terreno. Tudo é aqui na terra. Tudo é na terra. Tudo se resolve na terra. Toda resposta está na terra. E quando Deus nos coloca como no alto e não embaixo, nos eleva, Ele nos coloca nas coisas espirituais. Ele fala, eu tirei você do reino das trevas e coloquei vocês no maravilhoso reino da luz, do alto. Um dos nomes do Senhor é alto, altíssimo. É andar no reino alto. Quando a gente lê Efésios 6:10, fala de uma armadura de coisas espirituais. De vivermos itens físicos, mas num plano, num patamar espiritual. Então a gente não pode ficar por baixo, sermos meramente carnais. Estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Esses dias eu trouxe um entendimento sobre a questão da esquerda ser o lado do coração, quando a gente se desvia para as coisas mais sentimentais e dá muita ênfase para isso, ou para a esquerda, para as coisas da mão, né, da força, e faz as coisas na força. E aqui eu entendi uma coisa diferente. Quando eu me desvio para a direita, que é o lado bom, o lado certo, e eu me desvio para a direita, significa o quê? Que eu faço além daquilo que foi pedido, de forma que isso se torna prejudicial. E aí eu me torno, talvez, religioso demais, ou inflexível demais diante de coisas que são boas, são adequadas. Às vezes Deus mandou um certo mandamento, só que eu me desvio muito para o lado de cá. E aí eu me torno uma pessoa repulsiva, eu me torno uma pessoa intolerante. Quando eu me desvio para a esquerda, é quando eu tenho algo que Deus me mandou fazer, me ordenou, me instruiu a fazer, e eu deixo de fazer. Eu abandono aquele mandamento, eu não quero, eu abro mão dele. Então, para nós aqui, a tendência é muito maior da gente se desviar para a direita. Por isso que às vezes eu sempre chamo, volta, a gente não vai andar por esse caminho, a gente não vai andar nesse radicalismo, a gente não vai andar nessa situação complexa. A gente vai andar dentro da palavra, eu não vou me desviar para a direita. O lado de cá é o lado melhor, mas tem limite, até onde minha mão alcança, até onde a gente enxerga o mandamento. Passou dali, vira maldição da mesma forma. E tem a história daqueles dois filhos, né? No Novo Testamento, está em Mateus 21:28. Um filho disse para o pai, o pai fez um pedido, um filho falou que iria fazer, e não foi. E o outro filho falou que não ia fazer e foi. Quem amou mais o Senhor? Né? O que foi? Mesmo ele falando que não tinha ido. Então, um conheceu o mandamento e rejeitou. E o outro decidiu obedecer. Aonde nós temos... Esse texto ele fecha essa situação. Nós temos ouvido do Senhor aquilo que devemos guardar. E temos ouvido as bênçãos que virão sobre nós quando obedecermos. Nós vamos ouvir e obedecer, ou nós vamos ser como o outro filho, que ouvimos e rejeitamos. Né? Quer ver um outro exemplo que é interessante sobre ouvir e pertencer? Aqui teve uma das características que falou sobre vínculo, né? O Yesod falou sobre vínculo. E tem algo muito interessante que eu quero uma hora ministrar só sobre isso, sobre vínculo. O filho pródigo e o outro filho, né? Que não tem o nome dele lá, não tem característica. O filho pródigo ouviu a instrução do pai. E ele tinha tudo na casa. Ele preferiu pegar a parte dele da herança, o mandamento que ele tinha, e desviou para a esquerda. O outro filho, quando ele voltou, quando o filho pródigo voltou, o que ele tinha? Ele tinha tudo aquilo e decidiu desviar para a direita. Ele foi tão excessivo na justiça dele que ele falou assim: tantos anos estive com o Senhor e nunca me deste um novilho cevado. Né? Ele pegou todo aquele conhecimento e jogou em excesso para o pai. Ele quis jogar para o pai um peso.
E aí o pai, com sabedoria, falou assim: se tudo era teu, você esteve aqui dentro o tempo inteiro, os novilhos estavam aqui o tempo inteiro, por que você não chamou? Por que você não pediu? Por que você não convidou seus amigos para matar um novilho? São seus, estão todos aqui. E quando a gente tem esse vínculo de pertencimento, esse ser filho verdadeiramente, e dentro de um ministério, a gente não fica mendigando bênçãos. Você sabe aquilo que você tem para fazer? Faça. Não espera alguém, sabe? Ai, vem aqui, por favor. Se você sabe da necessidade, você sabe da demanda, faz. Age. Dá o seu passo em obediência e deixa a bênção vir atrás. Eu creio, não, na verdade a palavra fala isso, que quando o pai falou para aquele filho, o irmão do pródigo, que tudo era dele e eles fizeram a festa, aí a palavra não fala, né, mas eu creio que o filho veio junto e os dois celebraram juntos e participaram dessa mesa juntos, né? A bênção alcançou os dois da mesma forma. Então, Deuteronômio 28, dentro da Parashá Kitavô, num olhar da bênção. Qual que é a lição de casa? Nessa forma, como nós fomos lendo, chega lá hoje ou amanhã e lê o restante, do 15 para frente. Que o 15 para frente vai falar das maldições. E aí a gente tem que fazer o quê? Ponderar item por item, porque a maldição, ela te acompanha. Não, ela não nos acompanha. Ela acompanha aquele que desobedece. O mesmo princípio de que a bênção virá sobre ti e te alcançará, a maldição, está aqui, ó, no 15 também, todas essas maldições estarão sobre ti e te alcançarão. Então vamos colocar item por item. Eu sou filho pródigo, desviado, eu sou o filho que estou lá dentro da bênção, estou participando do ministério, estou aqui, mas nada me pertence, nada é meu, eu tudo tenho que ficar com dedos. Eu obedeço os mandamentos ou não obedeço os mandamentos? Ou eu me finjo de bobo? E aí você vai aplicar sobre a sua vida isso. E o que eu tenho falado todos os dias para encerrar, a gente não vai ler mais a Bíblia como um mero texto. A gente vai ler e aplicar. Ler e aplicar. Ler e aplicar. Amém? Dúvidas? Não? Deus, nós te oramos e te agradecemos. Queremos viver nessa fidelidade, tendo cuidado de guardar, Deus, toda a tua instrução sobre a nossa vida, para andarmos retamente no caminho do Senhor. Por essa graça maravilhosa que nos alcançou, pela tua bondade e misericórdia, Deus, que nos sustenta a cada dia, pelo amor do teu Filho Yeshua, que deu a sua vida por nós, nos resgatou do pecado, nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da tua luz, nos fez filhos, derramou esse sangue precioso sobre nós, para que nosso pecado fosse retirado verdadeiramente, para que a memória do nosso pecado fosse lançada no mar e o Senhor deles não mais se lembrasse, para que possamos, Deus, ter uma perspectiva de um futuro maravilhoso na tua presença, de vivermos, Deus, em plenitude nessa terra, nos dias que temos de vida, e no dia da nossa saída, da nossa morte, possamos estar com o Senhor e não temer, Deus, o que virá depois, porque viveremos eternamente com o Senhor. O meu pedido, Deus, sobre esse ministério, sobre a igreja do Senhor em toda a terra, é que o Senhor possa corrigir todas as nossas rotas, corrigir todos os nossos pensamentos, todo o nosso caminho, tudo aquilo, Deus, que nós possamos estar discrepantes da tua verdade, da tua palavra. Corrige-nos como filhos que somos e não filhos bastardos. Corrige-nos. Dá-nos uma semana abençoada. Deus, que esse domingo, essa primeira-feira seja maravilhosa, que possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e o restante toda da semana, Deus, seja também próspero na tua presença. Leva-nos debaixo das tuas asas, em nome de Yeshua. Amém e amém.